Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães da Exceção. Bom, hoje vamos falar da famosa palmada. Vamos tentar entender e conversar um pouco e saber se corrigir os nossos filhos com esse castigo físico é o melhor que a gente pode fazer por eles. Já vou explicar que eu não vim exaltar, nem vim condenar, nem vim falar para você fazer ou não fazer. Eu só quero conversar e tentar entender um pouco se a palmada ela é boa, ela funciona ou ela não funciona. Ela faz bem aos nossos filhos? Ela faz bem a nós, pais? Então vou tentar expor aqui o que eu acredito que passa na cabeça dos pais ou na cabeça das crianças, como elas se sentem quando a gente resolve usar a palmada como castigo físico para tentar corrigir algum comportamento que a gente acha, nós pais, que não está sendo feito da maneira correta. Bom, a primeira questão que eu queria levantar é nós pais. Quando a gente resolve dar a palmada, será por qual motivo? Eu penso da seguinte forma, eu acho que quando tem uma situação que a criança está fazendo alguma coisa errada, certo? Aí, como é que a gente vai resolver aquilo de forma rápida e prática? É com a palmada. Por quê? Quando você tem uma situação que você quer acabar logo com ela de uma vez, no caso a criança que está fazendo alguma coisa errada, quando você dá a palmada, ela vai sentir a dor, depois ela vai chorar, mas ela vai parar de fazer aquilo ali. Pensando no lado dos pais, pensando com a cabeça dos pais, é como se a gente quisesse resolver só o nosso problema. Por quê? E é uma resolução instantânea, porque você deu a palmada, imediatamente a criança vai parar. Ok, então resolvemos o nosso problema. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês é: quem passou por isso na infância ou na adolescência que se lembra, quando os pais davam a palmada, como vocês se sentiam? Como que era essa sensação de apanhar? Trazia medo? Foi bom, foi benéfico para vocês? Quem passou por isso? E quem não passou, acha que faltou isso na educação? Porque às vezes a pessoa pode não ter passado por isso e achar que fez falta na educação dela. Porque tem algumas coisas, algumas situações que me trazem algumas lembranças ruins da minha infância ou da minha adolescência e que eu não desejo passar para o meu filho. Porque eu tento pensar da seguinte forma: se foi ruim para mim, o que me leva a achar que aquilo pode ser bom para o meu filho? Então eu queria deixar essa pergunta para vocês responderem lá nos comentários. Quem passou por isso? Como é que foi essa questão do castigo físico na casa de vocês? O que ficou para vocês, que hoje são pais? O segundo ponto que eu queria levantar é: tá, na primeira a gente resolveu o nosso problema. A gente bateu, encerrou ali. E agora a gente tem que pensar com o lado da criança. Como é que a criança entende aquilo ali? Porque ela está recebendo a palmada para corrigir uma coisa que ela está fazendo errado, na teoria. Ela está fazendo errado, então ela está sendo corrigida com a palmada. Mas será que ela entendeu qual foi o erro dela? Ou será que ela entendeu por que ela não pode mais fazer aquilo ali que ela está fazendo? E existem, acho que, algumas consequências também que podem passar pela cabeça da criança, justamente por essa falta de motivo de dar a palmada. Que eu acho assim, quando você dá a palmada no seu filho, você está ensinando a ele que essa forma de corrigir é uma forma correta, ok? Se ele está sendo corrigido com a palmada, ele vai entender que ele deve ser corrigido dessa forma, até porque nós somos pais e mães. Então a chance dele crescer e aceitar esse tipo de correção, ela também aumenta, já que na própria casa dele, ele está sendo corrigido dessa forma. O segundo ponto do que eu acho que a criança entende com a palmada é aquela questão do exemplo. Então, se você está corrigindo seu filho com a palmada, teoricamente você está ensinando, teoricamente não, na prática, né? Na prática, você está ensinando o seu filho a corrigir o outro da mesma forma. Ou seja, se você tem uma pessoa que resolve o problema dessa forma, da palmada, né? Se eu sou a mãe e eu resolvo o meu problema com o meu filho na palmada, quando eu quero apontar o erro dele, quando ele tiver que apontar o erro do outro, provavelmente ele vai entender que ele deve apontar da mesma forma. Então essa questão do exemplo, ela é muito importante, porque se eu resolvo meus problemas de uma forma, eu estou mostrando ao meu filho que é essa forma que ele pode resolver os dele. Então não sei se é muito saudável aí, gostaria da opinião de vocês, se a gente ensinar a criança a resolver os problemas dessa forma, é o melhor que a gente pode fazer? Outra situação que eu acho que também acontece
por conta desse reflexo da palmada é a seguinte: quando tem crianças maiores que eu digo é maior de idade ou maior de tamanho também, brincando com crianças menores, e acontece às vezes dos maiores quererem se aproveitar ou bater nos menores, geralmente a justificativa que eu escuto das pessoas é a seguinte: ah, mas é porque tem um menorzinho no meio, né? Tipo assim, o maior bateu no menor, ou então colocar o menor para fazer umas outras coisas que ele não quer fazer, enfim, se aproveitar porque o outro é menor. Geralmente as pessoas justificam assim: ah, mas é porque ele estava brincando com crianças maiores e ele era menorzinho. Então eu acho que pra mim parece assim que o fato de a gente ter uma idade diferente, ou da criança ter uma idade e um tamanho diferente, um ser maior e o outro ser menor, justifica o fato do menor sempre se dar mal. Eu também acho que isso tem uma relação com a palmada que é dada em casa. Por quê? Vamos pensar com a cabeça da criança. Se dentro de casa, num ambiente que você é liderado, porque a gente tem que lembrar que nós somos pais, nós somos autoridade, nós somos os líderes, né? Autoridade, digamos assim. Se no ambiente que a criança é liderada, ela apanha para entender o que ela tem que fazer certo, como forma de correção, quando ela chegar num ambiente onde ela é a líder, ela vai usar a mesma tática. Ela provavelmente vai achar que porque ela está num ambiente onde ela é maior, onde ela é líder, tanto de tamanho quanto de idade, ela vai poder também usar a mesma forma que é usada com ela em casa. Eu acredito que isso tem muita relação. E eu vejo isso acontecer muito. Não sei vocês, quem tem filho, que convive com muitas crianças, vocês podem contar para mim nos comentários se isso acontece. Quando tem um grupo de maiores, crianças maiores, brincando com um grupo de crianças menores. O que vocês reparam quando acontece uma situação dessa de bater, de o maior bater no menor? Eu acredito que tem a relação com essa questão da palmada, né? Se eu sou liderado assim, então eu vou liderar dessa forma também. Porque eu acho que a graça da educação é a gente pensar no futuro. Você poder educar uma criança hoje, mas pensando em como algumas atitudes nossas de pai e mãe, primeiramente, vão refletir na vida delas lá na frente, quando elas forem adultos. Então essa questão da palmada, a gente tem que aprender a olhar as variações das consequências que ela pode trazer, né? E tem várias, assim, por exemplo, às vezes tem as pessoas que falam assim: ah, mas uma vez a minha mãe me deu uma surra, o meu pai me deu uma surra e eu nunca mais fiz aquilo ali. Ou então os pais e mães que falam: não, eu dei uma surra no meu filho e nunca mais ele fez aquilo ali. Então eu penso assim, às vezes quando a gente se torna adulto, a gente pode pensar que vai dar uma surra numa pessoa que estiver fazendo uma coisa que a gente não quer, ou que a gente não gosta, ou que a gente acha errado, e às vezes essa surra pode ultrapassar um limite. Então assim, não sei se isso é muito saudável, né? Essa questão de eu dei uma surra, e se essa surra ultrapassar um limite? Como é que a gente faz? Também tem a questão, por exemplo, da criança que apanha e continua fazendo, apanha e ela volta a fazer. Não tem, eu conheço esse tipo de criança que apanha, ela apanha todo dia, mas ela vai repetir aquelas atitudes todo dia. Ou então a criança que apanha o dia inteiro e ela ri. Essa criança que apanha e volta, apanha e ri, ela já normalizou aquela atitude, ela já normalizou a dor que ela sente. E ela provavelmente não está entendendo o porquê que ela está errando, ou onde ela está errando. Então a chance dela normalizar isso quando ela crescer também é muito grande. Tanto na hora que ela for fazer, que ela achar o erro de alguém e ela quiser executar a força física, ou quanto na hora que ela receber. Então ela está normalizando aquela situação. Então aí também não sei se é uma coisa muito saudável. E tem o terceiro caso, mas aí eu acho que é uma questão muito difícil, que depende de muitos fatores, que é o cara que apanhou a vida inteira e quando ele tem o filho dele, ele tenta fazer diferente. Aí, pra mim, é o cara que quebra o círculo, é o cara que vira chave, digamos assim. Mas aí é muito difícil fazer isso e depende de muitos outros fatores. E é muito complicada essa quebra de ciclo. Então eu penso assim, eu não quero ter o peso hoje de ensinar ao meu filho algumas coisas erradas, ou algumas coisas que não fazem bem a ele.
E lá na frente, ficar nessa esperança dele quebrar o ciclo e fazer diferente. Porque eu, lá atrás, quando ele era pequeno, igual hoje, que ele tem 5 anos, eu não prestei atenção em alguns detalhes e ensinei algumas coisas erradas a ele, ou coisas que não fazem bem à educação e à formação dele como ser humano. Então, não quero contar com essa quebra de ciclo, porque eu acho muito difícil isso aí. Então, esse era o recado, essa era a reflexão de hoje. Esse é um assunto que eu acho muito importante e que eu gosto muito de saber a opinião das pessoas, porque eu acho que filho, a gente tem que aprender a olhar se funcionam as coisas que a gente está fazendo. Está funcionando? Está fazendo bem? Não está fazendo? Como é que a gente faz para chegar num ser humanos assim melhores, para a gente dar uma evoluída em algumas questões que talvez possam não estar fazendo tão bem assim para os nossos filhos. Então esse é o recado de hoje. Comentem lá nos comentários, me contem o que vocês acham sobre a famosa palmada.